Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus interesses. Acompanhe conosco, participe! Bom dia a todos e a todas. Estamos começando aqui mais uma reunião da nossa Comissão de Cidadania, Direitos Humanos, Idosos e Pessoas com Deficiência, da qual eu sou presidente. E aqui com os membros, vereadora Michele Alencar, vereador Dr. Luiz Fernando, a gente tem colocado para essa comissão um debate mais propositivo, especialmente em trazer respostas para a população que nos procura nessa área e que a gente quer sair do campo das ideias e ir para o campo da prática. Então, hoje, nessa nossa reunião, nós convidamos a Secretaria Municipal de Saúde, aqui representada por alguns membros, especialmente pessoas que atuam nessa área das pessoas com deficiência, porque nós vamos debater o fluxograma da jornada do autista, como está o atendimento aos autistas, neurodiversos e todas as pessoas que precisam de um encaminhamento para diagnóstico, de um encaminhamento para terapias dentro do município de Cuiabá, ouvindo aqui de cada um que atua lá na ponta, porque mais importante que nós debatermos essas ideias é nós levarmos informações para a população que nos procura nos gabinetes perguntando: vereadora, a professora da escola do meu filho falou que pode ser que ele tenha uma neurodiversidade, pode ser que ele seja autista, para onde eu vou? Essa é uma das principais perguntas que a gente escuta. E hoje aqui a gente se propõe a trazer respostas e um conforto para essa população. Dado o meu bom dia, eu passo a palavra para a vereadora Michele Alencar, para ela fazer a manifestação de bom dia dela. Bom dia, vereadora Maísa Leão, presidente desta comissão. Bom dia, vereador Dr. Luiz Fernando e as nossas convidadas de hoje. Muito feliz em tê-las aqui nessa comissão. Nós, nesse biênio, temos feito das nossas reuniões de comissão extremamente produtivas. Às vezes eu saio da reunião falando: gente, parece que a gente teve uma audiência pública, olha que tema relevante, né? E hoje nós temos essa bandeira pactuada que é a inclusão, e essa lei, desde que a vereadora Maísa Leão propôs, conseguimos aprovar em plenário, é uma lei que nós sonhamos em vê-la na prática sendo realizada, sendo cumprida. Não só nós, por ver, né, a luta nessa construção, mas principalmente pelas mães, pelas crianças, porque recebemos diversos pedidos diariamente. Essa semana passada eu tive a oportunidade de ouvir uma mãezinha que tentou suicídio, o filho autista adolescente também tentou suicídio, e essa criança não tinha nenhuma terapia, e ela falou que ele só vinha piorando, e ela já não sabia mais o que fazer, e ela falou: vou me trancar e colocar fogo na minha casa e nós dois vamos morrer juntos. Então é muito triste, porque esse é só um dos relatos de tantos que chegam até nós. E na sexta-feira eu tive a oportunidade de visitar o Ser Planalto. O Ser Planalto é uma das minhas lutas desde que assumi, foi uma das minhas primeiras fiscalizações, aquela obra antiga ainda, sabe? Que tinha recurso federal, mais de R$1 milhão investido e a obra parada, na verdade a obra abandonada, né? E aí, essa construção eu sempre cobrando, mas eu fiquei muito feliz ao visitar o Ser Planalto agora, mesmo a obra não tendo sido oficialmente entregue, já está atendendo, já está com profissionais habilitados ali, e o fluxo lá já está muito grande, e eu fiquei mais feliz ainda de saber que muitas crianças autistas e os familiares estão sendo atendidos lá, inclusive com o profissional TO, que é difícil. Como está difícil no mercado a gente encontrar um TO. Então, além do TO, tem um psicólogo, tem a fisioterapia. Eu saí de lá assim muito esperançosa, porque o prazo de que essa obra estaria em pleno funcionamento, 100% entregue, seria no máximo 2 meses. Mas eu falei: olha, eu só tenho um pedido para fazer, eu posso mandar as mãezinhas aqui?
eu preciso mandar as mãezinhas aqui, né? Porque... E aí a Nájila falou, olha, devagarzinho, vereadora, vai devagar, mas pode ir mandando. Então, assim, hoje a gente está nessa comissão, que ela tem muito valor para nós, né? A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Idoso, Pessoas com Deficiência. Para a gente discutir isso, participar, legislativo, executivo, caminhando juntos, lutando juntos, sem um achar que está cobrando demais, ou um puxar para um lado, outro puxar para o outro. Graças a Deus, hoje a gente tem uma gestão que, por mais que seja provisória, mas está nos ajudando muito, não só no acesso às informações, não só na disponibilidade de atendimento, mas também na visão de poder se alinhar conosco. Então, muito obrigada por estarem aqui, obrigada nossa presidente dessa comissão. Eu sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou te agradecer por essa lei. Parabéns, e a gente está aqui junto todos nós, para a gente poder trazer uma dignidade melhor para essas famílias, tá bom? Obrigada, tenho certeza que essa vai ser uma excelente reunião. É verdade, vereadora Michele, é um dia muito importante para nós, porque muitas vezes as nossas comissões ficaram esvaziadas pelos convites não aceitos da gestão municipal. E hoje tê-las aqui conosco é de suma importância, porque a nossa intenção é levar a informação correta, a informação adequada, dentro da realidade, e ninguém melhor do que vocês, que operam o trabalho no dia a dia, para dizer qual é a informação. Eu passo a palavra aqui para o vereador Dr. Luiz Fernando. Obrigado, presidente dessa comissão, vereadora Maísa Tom, e quero cumprimentar ela também, vereadora Michele Ricardo. Aqui vejo aqui bastante mães, né? Já aproveitaram para felicitar o Dia das Mães que foi ontem. Dizer que é um prazer fazer parte dessa comissão, como vereador, como médico, e ver a sensibilidade aqui das nossas mulheres dentro desse parlamento, por uma causa, lutando-se por uma causa tão nobre. Então, eu quero aqui apenas contribuir dentro do que estiver ao meu alcance. Obrigado pela oportunidade, vereadora. Obrigada, vereador Dr. Luiz Fernando, que é o nosso único médico aqui no parlamento, então é muito importante que ele esteja nessa comissão, porque quando a gente fala de cidadania, de direitos humanos, o que mais dói hoje na nossa sociedade é o acesso a um SUS de qualidade, é o acesso a uma saúde que é um acesso urgente, né? Ninguém busca acesso a hospitais, acesso a tratamentos se não precisa. Então, tê-lo aqui engrandece. E eu vou passar a palavra para cada um de vocês se apresentarem, dizerem em que área atuam, e aí a gente passa para a matéria em si. Então, vamos começar pela Darcy, e a gente vai fazendo em sentido horário. Bom dia a todos, a todas. Agradeço a nossa presidente, né, da comissão, em nome da nossa secretária adjunta, né, Nájila Vitor. Meu nome é Darcy, estou respondendo pela pasta de saúde mental do município de Cuiabá. Estou aqui à disposição a todo momento que precisarem para a gente dar essa divulgação e esse acesso aos serviços de saúde para toda a população. Em especial a esse recorte, né, da demanda TEA, que é bem necessário mesmo para o momento. Bom dia, meu nome é Fernanda, sou psicóloga e sou responsável técnica da coordenação de saúde mental. Estou aqui para contribuir, o que for possível, a respeito da temática, né? Eu também venho dos serviços de CAPS do município, então é isso. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Me chamo Andréia, psicóloga, CAPS ADOLECê, e já há 6 anos atuando nessa área. Já passa rápido, né? 6 anos já assumi o concurso, né? Servidora efetiva. E gosto muito dessa área de atuação, né? De trabalhar com crianças, adolescentes, atendendo as crianças, né? Com espectro autista. E temos uma demanda aí grande e muitos desafios pela frente. Estou à disposição de vocês precisarem.
Rosário. Bom dia. Bom dia, Rosileide Capilé, também é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Estou há 6, se você faz 7 anos, não mais, então deve ser uns 8 anos já no CAPS Adolescer como gerente, né? E entrei lá e gostei muito, tanto que estou até hoje. Essa demanda nossa não foi desde o início, né, Darcy? A gente pegou uma outra secretária que 2018, né, que a gente está atendendo esse novo fluxo, né? Então, mas está sendo muito bom, a gente está cada dia caminhando, né? Ninguém tinha, no início, assim, a gente teve várias barreiras, que não tinha experiência, os técnicos, a gente fez várias capacitações, né? O Estado nos ajudou, o CAPSI lá do Curumim nos ajudou também, né? Junto com a Secretaria. Então, teve, assim, várias pessoas nos ajudando por detrás. Aquela outra, como chama o espaço? Evoluir também nos ajudou. Então, assim, todo mundo uniu com a gente para a gente estar nessa luta aí, né? E estamos evoluindo a cada dia, né? Com vários, cada dia chega uma demanda nova e, se Deus quiser, a gente vai conseguir abraçar todos, né? Bom. Muito obrigada pelas apresentações. Eu já tinha falado para a Darcy em uma outra oportunidade que é notório o tanto que vocês são apaixonadas e comprometidas pelo trabalho de vocês. E quando a gente escuta, né, psicóloga, a gente fala, meu Deus, existe, porque é o que as mães mais procuram, TO, como a vereadora Michele bem falou, a gente não tem na UFMT o curso de terapia ocupacional, parece que abriu uma Univag agora, né? Senhor, porque a gente não tem nem profissionais sendo formados nessa área aqui na nossa capital, no nosso estado de Mato Grosso, e é uma demanda tão grande, a gente sabe até no particular como é difícil conseguir vaga como ATO. Então, eu queria começar com vocês para a gente falar sobre o caminho, que é essa pergunta que a gente mais recebe, né? Dentro do gabinete, sempre chega para a gente assim, olha, eu estou com essa desconfiança, normalmente vem da escola, ou às vezes vem de uma mãe, um pai extremamente atentos, né? Principalmente as mães. Muitas vezes, o que a gente tem percebido, e daí fica aqui um registro de um pedido de força-tarefa, a gente tem percebido nas unidades, quando a gente vai visitar, a gente sempre leva a lei, né, do fluxograma, e a gente pergunta nas unidades de porta de entrada, no PSF, USF, nas policlínicas, vocês conhecem o fluxograma da jornada dos autistas? E a gente tem tido muitas respostas negativas. Não conheço, nunca ouvi falar. Então, assim, é importante a gente deixar registrado um pedido na força-tarefa, né, de toda a estruturação dessa parte da saúde, que os coordenadores das unidades, principalmente de porta de entrada, recebam esse fluxograma para eles compreenderem que existe essa lei, do que se trata, né, que eles tenham ali, que é uma coisa que a lei preconiza, esse caminho, essa jornada. Então, muitas vezes, o que acontece? Isso acontece no privado também. A criança chega para um pediatra com essa queixa e o pediatra não é da área do autismo, não é da área da neurodiversidade, fala, não, mamãe, é o tempo dele. Eu ouvi isso, né? Demorei 5 anos para o meu filho ter um diagnóstico. Passamos por profissionais que eram incríveis nas áreas deles, né? Muitos psicólogos e profissionais que eram de outras áreas da infância. Então é muito importante a gente fazer uma força-tarefa de entender que quem faz o diagnóstico é aquele que compreende, aquele que é especialista em autismo. Então nunca dizer para uma mãe, não, é o tempo dele, você que está achando, volta para casa, porque isso pode atrasar um diagnóstico que, se precoce, muda toda a vida desse indivíduo. Então, primeiro ponto, a gente conseguir uma força-tarefa que a gente mande essa comunicação para todas as unidades de saúde de porta de entrada e para que elas tenham um caminho. E daí, o que a gente responde? E eu quero que vocês corrijam se estiver errada essa resposta, para a gente fazer a resposta correta aqui.
A gente responde para as mamães. Se você tem uma desconfiança e está em busca do diagnóstico, você precisa ir numa unidade de porta de entrada lá no seu bairro, uma primária, uma secundária. Você vai passar por uma consulta, seja com um pediatra ou com um clínico geral. Dentro dessa consulta você vai levar a sua queixa, né, que na escola ou que no desenvolvimento dentro de casa você notou que há uma possibilidade de neurodiversidade ou qualquer outra, né, doença rara, síndrome. Esse profissional do postinho, esse profissional do SF, da policlínica, ele vai te encaminhar para um atendimento especializado que, na informação que nós temos, seria no CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas. Como a gente sabe, na realidade, até o mês passado, não tínhamos psiquiatra infantil, nem neurologista infantil, neuropediatra na rede lá no CEM Atendimento. O que nós tínhamos? A doutora Karina Faro, que é uma pediatra do neurodesenvolvimento. Então, a gente até direcionava para encaminhar para a doutora Karina, para ficar mais fácil. Mas eu soube que a doutora Karina está em férias, né? Então as mães estão muito polvorosas, assim. Ela merece férias, mas né, a gente quer saber aqui quem seria o profissional que a substitui. E também gostaríamos que vocês nos dissessem se existe um outro caminho. E se o caminho é só esse, se existe a possibilidade de pensarmos numa ampliação, se está havendo um chamamento para a gente ter mais um profissional atendendo aqui na cidade de Cuiabá nesse processo inicial de diagnóstico. Aí eu passo a palavra para quem vocês acharam que é a melhor pessoa para responder, se é esse o caminho. Em tempo, eu gostaria de registrar meus parabéns a todos e todas as assistentes sociais, que hoje é nosso dia. Eu sou assistente social. Fala de psicóloga, eu lembrei. E os enfermeiros sexta. Sexta. Pois é, voltando ao nosso itinerário, digamos assim. Todo o percurso que você descreveu é o correto, é o padrão hoje que nós orientamos para dar acesso à população. Porém, nós temos algumas dificuldades em termos de profissionais habilitados em TEA e neurodiversidades. O que acontece? Nós temos uma grande parte de profissionais médicos, doutor Luiz não me deixa negar, que eles não têm essa, digamos, essa especialização, né, esse domínio para poder fazer desenvolver esse serviço nas unidades. Então, nós temos os serviços de CAPES, né, que atende, como as meninas acabaram de colocar, que atende essa demanda e outras também, né, porque a partir de 2017 o CAPES começou a atender a demanda de TEA, muito por cobrança mesmo dos movimentos de mães, né, da AMA, que é uma das associações que atendem as mães e as crianças e também adultos. E aí nós começamos a desenvolver esse trabalho com muita dificuldade, como um desafio a ser enfrentado, principalmente pelos profissionais que lá estavam. Por conta muito do que a Rosileide já colocou. A questão do novo, de não saber como tratar. Por quê? Porque o município antes não tinha essa disponibilidade especializada para atendimento a pessoas, né, do espectro autista. Então, nós começamos a fazer as articulações, inclusive com a AMA mesmo, com a universidade, porque a universidade ela tem os estágios dentro, né, das nossas unidades. Então, a gente começou a articular especialização, né? Entrou a Escola de Saúde Pública depois de muito tempo de luta, e que não é só para a saúde mental, é também para a área da reabilitação, como a vereadora acabou de colocar, do ser, né? Então, nós tínhamos dificuldade em alguns profissionais, os médicos especializados, para tratativa, para acompanhamento de crianças e adolescentes, não só de álcool e drogas, mas toda uma variedade de transtornos, né? E de TEA, então, nem se fala, né? Então, é um desafio muito grande que a gente vem galgando com muita dificuldade, mas, assim, já está dando frutos, né? Nós estamos em 2023 e hoje o SER já conta com uma habilidade maior para atender as mães e uma articulação maior com o CRIDAC, que isso é importante a gente registrar,
que nós tivemos lá atrás muita dificuldade, né? Por questão de gestão, né? A Rosileide também bem lembrou sobre a questão do CAPSI, né? Que é o curumim, a gente tem também essa boa articulação. Quando o nosso tratamento chega ao limite, que a gente não tem mais condições de passar, porque a gente não tem um psiquiatra enquanto juvenil, aí a gente conta com o apoio do CAPSI do Estado. Se lá tem, além das professoras que têm estágios também lá dentro, nós temos ótimos profissionais também que estão nos auxiliando nesse acompanhamento, né? A professora e doutora Aline Quintal é uma delas, que nos ajuda bastante. E agora, com o concurso, nós já começamos com nossas gestoras e pedimos uma prioridade. São 3 que foram chamados. O CAPS, né, a ADADC, ele tem um profissional médico, clínico de saúde mental, e a outra que chegou recente, é Karina também, né? Karine, né? Então, eles são clínicos de saúde mental, mas eles não são psiquiatras. Estão estudando, estão se especializando. Mas agora, esses que passaram no concurso, eles são psiquiatras. Então, a gente já garantiu um para compor a equipe do CAPS, a ADADC, e estamos na luta para conquistar outro para o SER, porque o SER precisa de um psiquiatra na equipe, né, para poder fazer o desenvolvimento. E também, ó, a gente não teve, acho que um TO, né, que passou no concurso. Então, para nós que não temos nenhum, só o SER, que acho que tem um. Tem. Então, para nós já é uma vitória, né? E agora, com esse curso implantado através da Univale, nossa, vai abrir muitas portas. E acredito que os serviços, né, irão ficar muito mais potentes para esse atendimento. E aí é o que a gente espera, é trabalhar para poder recompor essas equipes, porque lá atrás nós já tivemos equipes completas, e aí foram passando em concurso, né? Então as pessoas acabaram indo para outros caminhos. Mas eu quero dizer para vocês, em nome da gestão, que está tudo planejado lá. Nós temos uma outra capacitação, que é uma especialização em parceria com a Escola de Saúde Pública. Está acontecendo uma, já está finalizando e já vai abrir outra. E aí também na área de terra. Por quê? Porque a gente precisa investir nesses profissionais que têm perfil para o serviço. Porque o que acontece? Às vezes vai o profissional do serviço, mas chega 6 meses, um ano, ele não quer ficar. E a gente entende, porque ninguém vai trabalhar num lugar que você não se identifica. Porque como que você vai, qual vai ser a qualidade desse serviço? Então a gente prima sim, pela qualificação, por investir nesses profissionais, mas que tenham perfil. Mesmo que ele seja de seletivo. Porque o seletivo é uma situação que é temporária, mas enquanto ele estiver no serviço, ele vai estar trabalhando com vontade, com habilidade, né, com disponibilidade e com respeito a essa demanda. Então a gente sente muito quando as mães nos procuram e falam aquele profissional não tem perfil para atender ali. E muitas vezes a gente, como gestão, a gente tem que atender alguns critérios de manter o profissional lá, mesmo sabendo que às vezes tem essa dificuldade, por causa da condição de contratação, de dificuldade de concurso, também a fragilidade da educação permanente, né? Mas a gente também não pode desanimar, né? Então nós estamos nesse caminho aí. O que você colocou sobre o itinerário está correto. Nós temos o SEM, com certeza o SEM vai ter um profissional também psiquiatra para poder compor essa equipe, mas nós temos um outro desafio muito grande, que são os neuropediatras, porque o diagnóstico do autismo, ele leva anos, e nem sempre a gente consegue fechar. Isso, a gente abre uma investigação, e aí a gente precisa de toda a multidisciplinaridade ali, para poder identificar as características que venham a confirmar o diagnóstico. E aí, se a gente não tem uma psicopedagoga da equipe, a gente não tem um TO, a gente não tem um psiquiatra, a gente não tem um neuropediatra, né? Uma psicologia habilitada para esse serviço. Então, é um conjunto de fatores que
Então, o município de Cuiabá está em busca, está se qualificando, mas ainda precisa melhorar muita coisa, né? A gente precisa fazer com que a sociedade também nos cobre, né? Que a gente saia dessa zona de conforto e continue a buscar, a melhorar. E como a Michele colocou, a gestão está muito sensível a essa parte. É notável, a gente não pode, né, deixar de registrar. Do concurso, do seletivo, da educação permanente, da estruturação da equipe. Então, tudo isso a gente tem que pensar positivamente. Darcy, só para, antes de eu passar para os outros dois vereadores perguntarem, então, assim, aí a gente vai passar para tratamento. Oficialmente, então, esse itinerário do diagnóstico é porta de entrada, 100, né? Dentro do ser, aí já vamos para tratamento, né? Então, não é feito o diagnóstico nessas outras unidades. Tá. Então... Sim, perfeito. E aí, cabe a nós aqui pensarmos também de forma logística da importância do que você falou, de não pensarmos só um pediatra do neurodesenvolvimento, um neuropediatra, mas pensarmos que no SEM, para podermos fazer esse diagnóstico, nós vamos precisar da equipe multi, né? Sim. Então, a gente tem que pensar na estruturação do SEM, porque a gente vai fazer ofícios, a gente vai encaminhar os desdobramentos dessa reunião aqui, né, da gente compor essa equipe multi, focada dentro do SEM, não para tratamento, mas sim para diagnóstico. Senão, a gente não vai conseguir fechar esse diagnóstico e sem o diagnóstico fechado, a gente dificulta o acesso às terapias, porque precisa do laudo para chegar na terapia. Então, para o SEM ser a nossa referência em Cuiabá, em termos de diagnóstico, a gente vai precisar ter lá dentro uma TO, uma fono, uma físio e uma psicóloga dentro da equipe que compõe junto com os médicos, e assistente social dentro da equipe que compõe junto com os médicos, porque só com essa equipe completa que a gente vai fechar esse laudo. A gente tem uma portaria já. Qual que é a portaria? Já fala aqui para nós. Ao encontro do que você está colocando, Maísa, nós temos aqui uma portaria que ela é de 2009. Ela vem organizar os ambulatórios de Cuiabá. Por mais que nós não temos ainda os dispositivos das policlínicas, do Verdão, né, Planalto, CPA, mas a gente tem o SEM aqui. E está bem estruturado em relação à equipe, como que a equipe deve estar montada, né? Então, essa equipe aqui, quando ela foi pensada, lá em 2009, ela já foi pensada para atender essa demanda infanto-juvenil. E aí tem um psiquiatra infanto-juvenil, um enfermeiro com experiência, né? 2 psicólogos, um assistente social, um psicopedagogo, um técnico de enfermagem e um administrativo para poder fazer. Se a gente conseguir um TO, nossa, nós vamos estar no céu, porque assim, o que falta para a gente são esses profissionais habilitados. A documentação, a regulamentação a gente já tem, né? E ela tá vigente ainda. Qual que é o número? É a 069 de 2009. 069. Ela é uma portaria municipal. De 2009, perfeito. E nós estamos trabalhando outros fluxos também para esse atendimento dessa faixa etária, para outras demandas também, outras necessidades de saúde. E tudo parte dessa portaria, né, dessa estruturação de equipe que nos dá assim a viabilidade de funcionamento dessas equipes no SEM e também agora está sendo reestruturado o Cochipó. Então o Cochipó está nos apresentando aí uma grande possibilidade de ter um outro ambulatório. Então serão 2, né? E o SER também, como já está acontecendo lá no Planalto, né? Não sei se é Planalto, se é Pedregal, ali em Bela Vista. Ali eles estão chamando de SER Planalto. Naquela região Mas ali. atende, né? E aí está sendo montado também um outro lá no Pascoal Ramos, que eles estão tentando organizar. Aí lá já tem um núcleo de reabilitação, né? Já tem um núcleo e aí vai ser transformado em SER. Então já é mais um dispositivo de rede para nos atender. Perfeito, Darcy. Eu vou passar a palavra agora para a vereadora Michele, fazer as perguntas dela.
gente, meu microfone está muito alto. Primeiro, eu quero dizer que assim, a gente já fica muito feliz de poder trazer essa luz, né? O SEM. Eu tenho uma dificuldade de encaminhar as pessoas para o SEM, eu vou ser bem sincera. Mas aqui nós estamos falando de profissionais que as crianças precisam, as famílias precisam de orientação. Eu queria só assim, hoje, além do SEM, nós temos unidades de suporte, né, digamos, como o SER, é um suporte. E nós temos também um futuro suporte, que é a Policlínica e o do Cochipó e o Pascoal Ramos, que ainda será finalizado, né, será instalado, né, que vai ser o SER. Obviamente são unidades que estão em desenvolvimento, acho que a mais adiantada é o SER Planalto. Então, assim, o que eu queria? Deixar só especificado, porque quando o pai entra em contato com a gente, ele fala assim, por exemplo, o CAPSI, temos o Adolescer, se o Adolescer extrapola, a gente tem o suporte do Curumim, que é estadual. Assim, talvez até possa parecer, né, primária a minha pergunta, mas eu prefiro pecar pelo excesso. Mas assim, como que a gente orienta o pai? A porta de entrada eu sei, porque para qualquer terapia ele precisa do laudo, do diagnóstico. Mas o CAPSI, o SER, além do SEM, ele pode ser uma porta de entrada para o diagnóstico ou não? Né? No caso, ali eu posso dizer, o SEM é uma fila imensa. O pai não conseguiu ter o diagnóstico ali. A gente fez um levantamento no ano passado, o SEM tinha uma fila de mais de 1000 pessoas aguardando o tratamento psicológico. Então, assim, só para a gente deixar claro, eu atendo, vem uma mãe nos procurar. Eu estou com uma criança que já está com 10 anos. Eu preciso desse lado, porque todo mundo, a escola, os parentes, todo mundo já acha que essa criança tem autismo, mas eu não tenho o diagnóstico fechado. E eu não sei por onde começar. Então vamos lá. Você vai começar por aqui, você vai ter que ir no SEM. Nossa, mas no SEM eu já tentei, eu estou esperando, já tem meses. Então, para onde que eu encaminho essa pessoa? É só lá? Eu posso encaminhar pelo SER hoje? Não posso. Posso encaminhar para o CAPSI? Não posso. Para onde eu encaminho essa mãe para ela começar essa jornada, entende? Porque como a gente está tratando muitas vezes de mães que já estão com crianças em idade, que já estão avançando, já estão tendo problemas na escola, já está tendo uma rotina que está influenciando até a parte emocional de toda a família, entendeu? E eu queria ver uma possibilidade de a gente adiantar esse processo enquanto a gente não tem a quantidade de profissionais que nós gostaríamos, a estrutura que nós gostaríamos. Como que a gente vai equilibrar essa demanda para a gente fazer com que essa criança não sofra mais, e a família também? Posso falar em relação ao CAPSI, né? O CAPS Adolescer, a nossa realidade hoje, a forma como nós trabalhamos, nós somos porta-abertas, trabalhamos com o acolhimento, inicialmente, com o sofrimento psíquico de grave a severo, que é o nosso público de atendimento, mas recebendo casos em que nós percebemos que não é uma demanda de atendimento para seguir no CAPSI, nós encaminhamos para as outras unidades. E aí que é a questão, o gargalo, né? Porque assim, o CAPSI, nós não trabalhamos com diagnóstico. Então, assim, não é o foco do nosso trabalho, né, de porta de entrada para diagnóstico, para laudo, né, para depois encaminhar. Nós fazemos o acolhimento. Aquele caso inicial que a Michele, né, Michele Alencar deu o exemplo daquela mãezinha em sofrimento, com aquela criança, né, nós percebemos aí um intenso sofrimento, né, então assim, é algo muito grave, muito sério, essa mãezinha ela precisa ser acolhida. Aí é o caso que nós seguimos no CAPS, né? Que é atendida no CAPS, essa mãezinha ela é acolhida, ela é escutada, né? Essa criança também faz todo o acolhimento ali dentro, né? Com toda a equipe multi, né, disciplinar. E
nós encaminhamos esta mãe para o serviço, no caso, o CAPS adulto, né, que faria todo o atendimento dessa mãe, mas nós, o CAPSI, faríamos um acolhimento enquanto mãezinha dessa criança que está em intenso sofrimento. E aí nós atendemos ali dentro desse quadro grave, né, que essa criança se apresenta. Estabilizou, né, necessita seguir as terapias, né, com especialistas, no caso, né, na área da psicologia, com TO, né, com uma fono, fisioterapeuta, aí o CAPS já não atende. Nós fazemos esse encaminhamento, aí é onde nós trabalhamos em parceria, né, em conjunto. Nós fazemos o encaminhamento do ser. Então, inicialmente, nós fazemos todo um estudo desta criança, do caso. Então, nós fazemos visita escolar, conversamos com a escola, conversamos com a unidade básica de saúde, né, conversamos com o CRAS, CREA. Então, assim, com várias redes aí, né, nos apoiamos, nos fortalecemos em relação a esse caso para fazer um encaminhamento responsável, para que essa mãe não fique circulando na rede, né? Do tipo, mãezinha, não é aqui no CAPS, então aqui, ó, a senhora tem um papel, vou te entregar, agora a senhora vai lá bater na porta. Não, não é dessa forma que nós trabalhamos. Então, nós fazemos um encaminhamento responsável, né? Então, a gente conversa com as unidades de saúde, a gente se dialoga, né, entre a rede, para que essa mãezinha, quando saia do CAPS, ela receba o devido atendimento no local onde cabe, né, um atendimento para essa criança. Né? E todo o suporte para a família, porque se a gente faz visita domiciliar também, para entender como que é ali a dinâmica familiar, o que tem, porque existe um sofrimento aí com toda a família, que precisa desse suporte, né? Então, vários casos que nós fomos fazer visita, nós percebemos que outras pessoas da casa estavam, às vezes, até num sofrimento muito maior, né, do que aquele que chega para nós. E aí nós conseguimos fazer toda essa acolhida e encaminhar para os serviços também. Geralmente vocês encaminham para onde? Só para a gente deixar claro, porque talvez as mães ou essa reunião fica disponível, né? Às vezes a pessoa está na dúvida, ela vai lá na reunião da comissão. Então, esse primeiro acolhimento, atendimento, essa clareza que às vezes a mãe desesperada, a família precisa, vocês fazem. E geralmente, para dar continuidade, para fazer as terapias, para fazer o tratamento, vocês encaminham para onde? Quais são as unidades de referência que vocês estão encaminhando? Então, para as unidades de ambulatório, né? E aí seria o 100, né? Eu não sei agora como está a questão da policlínica do Cochipó, que antes tinha um ambulatório lá, né? E aí nós encaminhamos também para a policlínica do Cochipó, que é o que nós temos, né? Hoje, assim. E o ser que agora está, né? Aí nós também estamos assim, dialogando aí para ver a melhor forma, como que a gente faz também para encaminhar essas crianças. Porque assim, chegam muitos casos, principalmente assim, de demanda para fonoaudiologia, sabe? Mas assim, específico para tratar a fala, né? Para trabalhar. E aí nós temos agora esses outros serviços do ser, né? Que é o ser. E para psicologia, para médicos, né, enfim, aí seria o 100 e as policlínicas, que no caso que nós temos hoje é a Cochipó. Perfeito, André. Só para então, né, esmiuçar as respostas, a gente tem como referência ainda o 100 para fazer o diagnóstico, a pessoa precisa passar numa unidade do bairro para ser encaminhado, o 100 não é porta aberta. Então não adianta uma mãe chegar direto lá no centro, ela não vai poder ser atendida, e não é por nenhuma vontade dos gestores ali, é porque ela precisa desse encaminhamento. No caso de vocês, do Adolescer, e aí eu vou pedir para você deixar o telefone, se puder, para as pessoas pedirem informações. Ah, perfeito, perfeito. Então a gente vai publicar isso, maravilha. Porque aí o ser, o CAPSI, no caso, ele vai acolher a crise, né? Ele vai acolher a crise, então essa mamãe, essa criança vão ser acolhidos ali no momento de desespero, como a vereadora Michele falou, mas ali não é feito a terapia em si, é o acolhimento de crise, a estabilização de crise, e aí sim é feito o encaminhamento.
para o local que seria o local de terapia, que hoje nós temos o SER, né, o SER Planalto, e aí futuramente o SER Pascoal Ramos, certo? Que serão locais de terapia. E ali a criança, o adolescente vai passar por uma terapia com continuidade, para chegar num objetivo, para superar os prejuízos que essa criança, essa pessoa está tendo na vida dela. E tirando, então, só temos um local, né, na verdade, de terapia, que é o SER Planalto, e um sonho, que é o SER Pascoal Ramos, e futuramente a Policlínica do Cochipó. Já está atendendo, só que ela vai estar sendo ampliada a equipe. Ah, tá. Ela já está atendendo e vai ser ampliada a equipe, né? É um atendimento ambulatorial, mas terapêutico também, de sessão, de fono? Sim. O que está acontecendo? Até o 100 mesmo já tem a equipe, né? A gente está tentando reestruturar um ambulatório de psicoterapia breve. Esse psicoterapia breve são profissionais da psicologia específico para atendimento na área dele, né? Nessa área psíquica, sofrimentos, né? E também terapêuticos. E lá nós estamos também trabalhando nessa parte da ampliação. Agora, o Cochipó, ele vai ter equipe lá, né, de saúde mental, que vai estar tendo esse contato com os outros, né, serviços de rede, como a André bem colocou, né, para poder já fazer o desenvolvimento das terapias. Embora dentro do serviço de CAPES, eles também fazem algumas terapias, mas são terapias enquanto o paciente estiver na crise. Sim. Ele apresentou uma estabilização, uma melhora, aí ele parte para o outro ponto da rede, que são os ambulatórios, o SER, dependendo da situação, até mesmo o NASP, né, que está sendo fortalecido agora, novamente, então já é um outro ponto positivo para nos apoiar enquanto equipe multiprofissional, né? Então a gente trabalha sempre, e o CAPES, assim, ele é matriciador. Todos os serviços tendo um problema, eles vão recorrer a quem? Ao CAPES. Por quê? O CAPES, ele faz a visita, o CAPES, ele faz a busca ativa quando não adere ao tratamento. Está acontecendo alguma coisa, então a equipe já faz esse processo, né? Faz o projeto terapêutico singular do paciente, encaminha a mãe, o pai, o irmão, a família que estiver em sofrimento. Então, o CAPES, ele tem essa potencialidade, digamos assim. Ele é porta aberta, a qualquer momento pode ligar, pode ir lá. Ele só não está atendendo ainda 24 horas por questões estruturais, né? Mas a gente está correndo atrás também para poder estruturar a unidade, para poder atender 24 horas essa demanda da criança e do adolescente. Então, como a Andréia colocou, a rede está sendo reestruturada, o ambulatório do Cochipó, ele está atendendo agora ainda de forma assim, ainda no meio do caminho, se organizando, né? Porque está até inaugurar a nova UPA, eles estão retirando o PA de lá, e aí vai fortalecer todos os ambulatórios que estão lá dentro. Não só o da criança, né? Da criança e adolescente, mas também o da mulher, né? E outras demandas. Mas podemos contar com esses dois mesmo. Perfeito. SEM e Cochipó. Perfeito. E aí eu vou fazer um encaminhamento, já vou deixar aberto aqui para vocês, vindo da comissão. Eu penso que a gente precisava focar o SEM no diagnóstico, porque eu conheço algumas crianças, né, a vereadora Michele conhece também, que fazem terapia lá em acompanhamento. Se a gente tem um único lugar que faz diagnóstico, e esse lugar está dividindo os atendimentos em diagnóstico e terapia e acompanhamento, a gente nunca vai conseguir atender essa fila de 1000 pessoas que esperam um diagnóstico. Então seria uma organização que contemple mais a coletividade, né? Porque eu sei que há um desespero quando, principalmente a doutora Karina e todos os profissionais que são comprometidos com essas pessoas que eles chegam para atendimento, mas eu conheço, por exemplo, pessoas que vão há 4 anos já no SEM. E se lá é o único lugar que a gente pode fazer esse diagnóstico, pensar, né, em termos de secretaria, de gestão, a ter esse olhar para a gente não deixar terapias acontecendo lá e realmente focar em formar essa equipe para multiplicar diagnósticos, porque sem diagnóstico não tem CAD, sem diagnóstico não tem acesso à terapia, sem diagnóstico a gente não tem um norte, né? Então fica aqui um pedido e a gente vai oficializar esse pedido via
ofício também. Eu vou passar a palavra para o vereador Torres Fernando para fazer as perguntas. Vereadora, eu sou também alto aqui, vou falar um pouquinho de longe. Eu não tenho tanta pergunta, eu quero assim aproveitar a oportunidade de deixar aqui a minha indignação em relação ao que vem acontecendo no município de Cuiabá. Porque eu falo que fiz de tudo para retornar para Cuiabá, né? Fiz uma formação, graças a Deus, muito boa. Quando eu vejo a Ana Narci falar que Cuiabá falta neurologista pediatra, TO, enfim, falta vergonha na cara do nosso prefeito. Nós temos o prefeito mais corrupto do nosso país. Essa é a realidade. E vocês aqui, eu vejo que, independente de qualquer situação, aqui eu vejo que a grande maioria é concursária, mas eu falo assim, a minha formação, eu estive por um ano da minha vida no Hospital Pequeno Príncipe. Dos 5 anos de formações minha como especialista, os 2 maiores hospitais do nosso país se chamam Hospital Pequeno Príncipe e a ACD em São Paulo. São referência a nível do Brasil. Quando a gente fala de Saracubicheque, não, Saracubicheque é lesado medular, não tem nada a ver com reabilitação, tudo isso que a gente está falando aqui. Mas, bom, quando a gente traz para Cuiabá, a gente vê aí, a gente está vivenciando a vereadora Michele, não é porque nós estamos aqui só vereadores de oposição, mas vocês lá, eu tenho dó de vocês, na verdade, porque vocês passam, porque eu sei que vocês são baitas profissionais de boa formação, vocês fizeram um concurso público. Eu acho que o concurso público dos mais difíceis que eu já fiz na minha vida foi para vereador. Isso aqui é um baita concurso. Você concorrer com 800 candidatos de uma eleição mais difícil de todas as eleições, você está aqui hoje representando a população, ao qual eu falo que para mim foi um propósito de Deus estar aqui hoje. Mas ao mesmo tempo eu fico muito indignado, porque uma gestão corrupta ao extremo, uma gestão que já está provado que o que falta não é. O que falta não é dinheiro, recurso, a gente sabe que tem muito recurso. Prova disso é a intervenção que vocês estão vendo na pele lá. Eu estou vendo, na semana passada, eu fiz questão de ir na secundária, gente, e ver a real mudança que aconteceu em 60 dias. Em 60 dias foi feito o que o Manuel não fez em 6 anos. Então você vai falar assim, puxa, mas falta neuropsiquiatra, falta psiquiatra, falta tudo, gente. E vai faltar tudo enquanto estiver à frente da pasta pessoas corruptas, como o prefeito Emanuel Pinheiro, e como as pessoas atuais, principalmente a esposa dele. Ele fala, poxa, manda na secretaria. E a gente viu quantas operações tiveram naquela secretaria. Gente, é vergonhoso aquilo ali. É vergonhoso. Eu na verdade, eu fico com dó de vocês, porque, infelizmente, a população cuiabana que paga por isso. Quando a gente fala de reabilitação, o Centro Planalto, eu trabalhei por 4 anos ali, aquela obra está parada. A ex-secretária que foi à obra há poucos dias, veio aqui, encheu o balela, falou várias atrocidades aqui, a todo momento tentando omitir, ofuscar situações ali. Poxa, eu vou alugar um local ali perto. Que local alugou ali perto? Que local que hoje não funciona nada? O ser Pascoal Ramos também é outra coisa lá, parada, que não funciona. Então eu fico assim, até onde que nós vamos chegar em relação a isso, gente? Até onde a população cuiabana que merece, se não tem o básico, imagina para uma mãe e um pai de uma pessoa que tem, a vereadora Maísa Leão tem aqui um filho com autismo. Eu fico com muita dó da população cuiabana, porque sofre a todo mundo. Quando a gente tem gestões péssimas, como a gente está vivenciando aqui, infelizmente a gente vai viver na pele isso aí. A gente vê a mudança de realidade hoje. Gostaria, se vocês não conhecessem o prefeito de Maceió. É casado com uma cuiabana. Se vocês vissem a revolução que ele está fazendo na cidade de Maceió, uma cidade que tem 1.200.000 habitantes, Cuiabá tem 600, 700. A arrecadação de Maceió é 2 bilhões. A arrecadação de Cuiabá é 4,5 bilhões. Aí vocês falam, não tem recurso? Como que não tem recurso? Pega uma cidade aqui do Mato Grosso, pega a Primavera do Leste, vê a revolução que o prefeito de Primavera do Leste está fazendo dentro daquela cidade, pega a Nova Mutum. Gente, então assim, infelizmente, Cuiabá, nós estamos aqui, mas nós somos 9 vereadores dentro dessa casa que temos lutado, temos falado a verdade, e a verdade, ela dói muito quando a gente fala a verdade, mas a justiça divina não falha. Então, a minha indignação nessa manhã, vereador, é dizer a vocês que são servidores da pasta que falta tudo.
Só não falta vontade de vocês de fazer o melhor. Mas nós temos uma, infelizmente, eu peço a Deus, de verdade, que essa intervenção fique, no mínimo, aí até o final da gestão. Eu acredito que o prefeito Emanuel não termine essa gestão, sabe? Não termina, não merece terminar. Elegeu, a gente sabe que elegeu, tudo bem, ganhou por muito pouco, mas a população de agora que precisa, a gente coloca aí 80% da população não tem plano de saúde, não tem condições de pagar, sabe? Então a gente fica, eu fico principalmente indignado, porque vejo vocês falar aqui, falta tudo, se falta para a questão de reabilitação, né? A gente vê aí que não funciona, se faltasse só isso. Então a gente precisa que pessoas sérias, como estão à frente agora da secretaria, façam o que é certo, faça a gestão. Conversando com o médico no sábado, um exemplo eu dou para vocês aqui, vereadora Maís e vereadora Michele, Dr. Mário Francisco, ele trabalha 80% da vida dele hoje é dedicado ao SUS, UPAs e policlínica, 20% ao privado. Doutor Luiz, só para você ver a diferença do que é a gestão. Na gestão do prefeito Emanuel, nós não estávamos sem receber desde outubro do ano passado. Desde outubro do ano passado, certo? A intervenção chegou, em menos de 60 dias, está pagando com 15 dias realizado o plantão, certo? E já pagou até dezembro. E já falou para nós que ela, nesses próximos 30 dias, quita outubro e novembro. Aí a gente fica, puxa vida, quando ele me falou um depoimento de um médico, de um colega, nós estávamos com uma ação social ali, atendendo, eu tenho um projeto social que eu faço, ele foi ali, ele e outro colega, então assim, a mudança da água para o vinho, gente, então é difícil. Eu acho que assim, Cuiabá pode ter muito funcionar, o centro de reabilitação, porque já recebe para isso, entendeu? Mas desde que estejam pessoas comprometidas, pessoas sérias, pessoas que queiram que as coisas funcionem, não é que queiram tomar lá da cá, né? Então essa é a indignação, desculpa a sinceridade aí, mas eu vejo que assim, eu acho que essa luta nossa é uma luta muito nobre, mas precisa principalmente ter pessoas sérias à frente dessa Secretaria de Saúde, que tanto dinheiro, que é a secretaria que mais dinheiro gasta aqui da LOA, que nós aprovamos dentro desse parlamento. Obrigado. Perfeita colocação, vereador Dr. Luiz Fernando. Com certeza eu e a vereadora Michele fazemos coro da sua colocação, e tenho certeza que vocês, servidoras, querem o melhor, né? É muito difícil lutar, a gente fez uma audiência pública, onde vocês estiveram aqui. Esse é um momento histórico, vocês estarem aqui é um momento histórico, porque nós não tínhamos esse acesso. Esse acesso, ele é um acesso fruto da intervenção, e a gente precisa deixar isso claro, porque em todos os momentos que nós tentamos esse acesso, ele não aconteceu. E essa tentativa existe desde o primeiro dia que eu sou vereadora, porque eu falo para toda a população e para as pessoas que me procuram, independente do posicionamento de base, de oposição, é muito claro para quem me conhece que o meu posicionamento é que o prefeito Manuel Pinheiro não tem condições de ser prefeito dessa capital e que deveria sim ser cassado. Esse é o meu posicionamento pessoal e o meu posicionamento como vereadora por tudo que eu fiscalizei. Nenhuma questão pessoal, porque eu não o conheço, não desejo nada de mal a ele, mas sei que é muito difícil a gente lutar. Hoje a gente tem a possibilidade de acreditar que essa reunião vai render frutos, inclusive de condições para vocês. Hoje, quando a gente entra numa unidade de saúde, a gente procura que as pessoas que trabalham, os coordenadores, nos peçam. Vereadora, peça o encaminhamento de tal coisa, precisamos de tal apoio, precisamos de tal suporte. A gente está ali para ver o que falta, não para denunciar, mas para fazer o pedido de suporte, porque a gente sabe que hoje existe uma gestão que está comprometida em fazer acontecer. Né? E aí, para a gente não sair daqui deixando de lado, a gente falou que eu vou ler a lei para que a população que está em casa não está com ela nas mãos, tenha conhecimento do que nós estamos tratando. Eu vou ler também os telefones que a Darcy trouxe para nós, para que a população possa procurar esse atendimento através dos telefones. E a gente vai finalizar com um encaminhamento do fluxograma para ficar bem claro, que vocês já explicaram, mas do que a gente vai pedir de implementações para a gente acompanhar no prazo aqui essa implementação, porque como o vereador Dr. Luiz Fernando bem falou, a gente sabe que a intervenção tem um prazo
né? Então a gente está correndo contra o tempo para implementar as coisas dentro do período, na esperança de que seja renovada, mas não temos nenhuma garantia. Então, a lei número 6.836, de 23 de junho de 2022, dispõe sobre a publicização do fluxograma da jornada do paciente com autismo ou outra neurodiversidade no município de Cuiabá. O presidente da Câmara Municipal faz saber, né, que a Câmara Municipal rejeitou o veto total. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, vetou não só essa lei, mas todas as leis de minha autoria. Preciso deixar registrado que a única que ele não votou foi a da igualdade feminina, então talvez ele não goste muito da pauta do autismo, enfim. Conforme o parágrafo 7º do artigo 150 do Regimento Interno, a Lei Orgânica do Município de Cuiabá promulga a seguinte lei, que derrubamos o veto do prefeito. Será disponibilizado em todas as unidades de saúde do município o fluxograma da jornada do paciente com autismo ou outra neurodiversidade do município de Cuiabá. Isso significa que a gente precisa chegar em qualquer unidade, seja a unidade primária, secundária, terciária, e ter afixado no local visível o fluxograma da jornada do autista, para que as pessoas que são familiares de pessoas autistas ou com essa queixa, né, em processo de diagnóstico, tenham acesso. O que será disponibilizado? O fluxograma ele deverá estar disponível no site da Prefeitura de Cuiabá, em suas redes sociais e nas unidades de saúde municipais, todas elas, para que seja de amplo conhecimento dos usuários da rede pública e também das pessoas que trabalham. O fluxograma da jornada do paciente com autismo ou outra neurodiversidade se refere ao caminho percorrido por esses pacientes no serviço de saúde municipal, do diagnóstico até as medidas terapêuticas. A neurodiversidade é uma diferença neurológica, tais como TEA, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, dislexia, dispraxia, distúrbio motor com base neurológica, entre outras. Então, toda e qualquer pessoa com neurodiversidade, ela precisa chegar numa unidade de saúde e ter lá fixado, no local visível, o caminho que ela deve percorrer para ter diagnóstico e tratamento. O fluxograma deve conter o local de realização do diagnóstico, que hoje, aqui nessa reunião, nós sabemos que existe oficialmente, no dia de hoje, apenas um, que é o CEM, o Centro de Especialidades Médicas do município de Cuiabá. Precisa, então, em todas as unidades ter o endereço do CEM, o telefone do CEM e o encaminhamento de como a pessoa, o munícipe, chega ao CEM, para ela saber que ela não vai entrar no ônibus, no calor, com seu filho com deficiência e chegar lá e descobrir que não é porta aberta. Os locais de atendimento especializado, né, no caso onde temos o acolhimento, como é o caso do Adolescer, e também os locais de atendimento especializado, onde temos as terapias. Isso precisa estar afixado tanto nas unidades de saúde quanto no site. Os serviços de reabilitação, quando necessários. Então, precisa estar lá no caminho diagnóstico, local de acolhimento e serviços de reabilitação, com endereço, telefone e todas as informações necessárias para a população não ficar sendo jogada de unidade em unidade. E o local de atendimento médico para acompanhamento do paciente, que é diferente, né? A gente tem o diagnóstico, a gente tem as terapias, mas a gente tem um médico de referência, e aí esse médico de referência ele precisa estar mais próximo da população para que ele acompanhe a evolução desse paciente, contendo o endereço e o contato das referidas unidades de saúde. Então, essa é uma lei que já está em vigor, né? Desde 23 de junho de 2022 ela não vem sendo cumprida, e aí fica para nós aqui uma força-tarefa para que a gente consiga não só comunicar a todos os coordenadores de todas as unidades de saúde do município de Cuiabá, mas também fazer um dispositivo, seja no formato de folder, de cartaz, com todas essas informações, para que os pais também, e isso vai salvaguardar o trabalho de vocês, quando um pai e uma mãe chegar de repente, né, no CAPSI, no SER, falar, vocês me acolheram, eu vim aqui para fazer o diagnóstico, ele vai saber que não era ali, de fato não era ali. E também nesse fluxograma, a gente vai entender que hoje, em 2023, nós estamos em maio de 2023, como o Dr. Luiz Fernando falou, não tem praticamente nada. O que tem está sobrecarregado. E temos o quê? Profissionais comprometidos que estão lutando para ter. Então,
caso, nós faremos um acompanhamento para que seja implementado em todas as unidades de saúde esse caminho e para que nessa implementação, tudo que está vago em construção esteja lá entre parênteses em construção, para que a gente possa acompanhar quando será inaugurado e também para que a gente possa não frustrar esses pais que estão sendo jogados para lá e para cá, que é o principal motivo de ter esse fluxograma. Dito isso, eu coloco para as colocações finais, vereadora Michele, tem alguma pergunta a mais, alguma colocação? Não, vereadora Maísa, acho que a gente já deu a contribuição necessária, até porque a gente vai ter uma outra reunião na sequência. Então, só queria mais uma vez agradecer, dizer que os senhores podem, as senhoras hoje, nesse caso só, né, equipe feminina, contar conosco, com o nosso apoio, nosso suporte, inclusive para tornar cada vez mais pública a informação, né, usando os nossos círculos de referência social, para que a gente possa disseminar a informação, levar a informação para as famílias, não só na questão do fluxograma, hoje é isso que pauta, mas nas demais terapias ou avanços que a saúde vem fazendo, né? Então, a cada conquista que a gente vem assumindo, né, nesse momento, é importante a gente divulgar, que eu acho que mais do que a dificuldade que nós estamos enfrentando é a desinformação que vem sendo propagada. Com relação ao pagamento dos profissionais, eu tive uma palavra na semana passada no plenário, durante o meu expediente, e esclareci exatamente isso, porque a desinformação está, de forma tão irresponsável, sendo disseminada por quem, eu não sei, assim, eu de fato não consigo entender, por quem coloca brigas políticas acima da vida das pessoas, acima daquilo que a gente está lutando aqui, é o atendimento de qualidade, porque o SUS, na sua essência, é lindo, é poderoso, nós temos aí recursos para isso, nós precisamos lutar junto para que realmente isso funcione, né? Então, esse é o meu compromisso, eu acredito que o compromisso da nossa comissão é esse, que as senhoras podem contar conosco, para que a gente possa, de fato, não só valorizar os profissionais, mas, acima de tudo, fazer com que toda a mão de obra de vocês, ela possa ser utilizada. Porque às vezes eu vejo excelentes profissionais nas unidades que não podem trabalhar. Não tem recursos, não tem insumos, não tem o atendimento necessário, porque falta um, porque falta outro, enfim. A gente está aqui para lutar junto para que a saúde funcione e daqui para frente divulgar isso e ajustar isso, né? Ajustar o 100, que hoje a gente já, como encaminhamento da reunião, vai sugerir, né, como orientação dessa comissão, para que os tratamentos lá, eles sejam, né, distribuídos nas outras unidades e lá a gente consiga, já que é o único lugar, a gente consiga abarcar a demanda dos diagnósticos. Então, acho que isso seria uma forma de remanejamento que seria ótimo para a demanda que nós temos. E, mais uma vez, agradecer a todos. Antes de passar para o Dr. Luiz Fernando e ter aqui os telefones, eu queria só fazer umas perguntas que eu recebi aqui, tanto do jurídico como de algumas mães, sabendo dessa reunião, onde no município tem hoje o atendimento de serviço de reabilitação, só para ficar claro, quem pode responder? Bom, nós já até dialogamos um pouco sobre isso, que é o Ser Planalto, né? Futuramente vai estar sendo inaugurado também o do Pascoal, mas temos serviços também de reabilitação de gestão estadual, né? Que o município de Cuiabá, toda a população também pode contar, que é o CRIDAC, né? Que é um grande parceiro nosso, e também temos o CAPCI, né? Que tem uma gama de profissionais habilitados para atender essa demanda também. CRIDAC até 12 anos. Isso. E também, assim, para outros municípios, a gente também conta com alguns especialistas lá no SERMAC, né, de gestão estadual. Perfeito, Darcy, obrigada. Qual a modalidade de serviços que o CAPS Adolecer dispõe hoje para a gente saber, até para as pessoas não procurarem, não estando enquadradas nessas modalidades?
lá procurar um serviço que não é disponibilizado? Sim, então, nós temos uma grande equipe multidisciplinar, tá? Entre enfermeiros, assistentes sociais, psicopedagogo, psicólogas, médicos, né? Mas o nosso público, ele é para aqueles casos graves, severos, a moderados, tá? Então, assim, a gente trabalha não em cima de diagnóstico, a gente trabalha em cima de prejuízos, né? Então, a gente avalia os prejuízos do usuário e da família, tá? Pelo menos, a gente avalia, assim, para dar continuidade ao CAPS, pelo menos uns 3 tipos de prejuízo, entendeu? Então, assim, a nossa demanda é essa, né, de graves a moderados, e a gente não atua assim separado. Ah, vai fazer terapia, não é ali. Ah, vai fazer uma psicopedagogia, não é ali, entendeu? A equipe, ela atende junta, a gente trabalha muito em grupos terapêuticos, né, pouco individual, porque aí o foco é terapia mesmo em grupos, tá bom? Tanto para pais quanto para os usuários deles, crianças e adolescentes. Só complementando, nosso público, né, de atendimento no CAPS e Adolescer são crianças e adolescentes, né, até 17 anos e 11 meses para entrada, para acolhimento. Então, se nós já estamos ali, tem crianças que chegaram para nós, hoje já tem 18 anos, chegaram com 12 e hoje tem 18, né? 19 anos, nós seguimos em atendimento, né? Avaliando que é um caso para seguir em casa. Quando a Rose fala dessa questão de atendimento de grave a severo, a gente avalia o sofrimento psíquico que esse usuário apresenta, né? E em relação aos prejuízos, nós avaliamos, é uma criança que tem um prejuízo escolar, né, que está com problemas na escola, que tem essa dificuldade, é uma criança que tem muito conflito familiar, presencia muita violência, né, casos de abuso, é uma criança que tem um prejuízo do organismo mesmo, né, biológico, tem alguma comorbidade, né, tem algum quadro aí de saúde que não está legal, porque nós sabemos que temos as doenças psicossomáticas, né, e aí é muito de ordem mesmo do emocional. Então a gente avalia isso também. E a questão social, né, uma criança que não socializa, uma criança que tem dificuldade de interação, né, que não consegue ficar ali se envolver com outras crianças. Então, por isso que nós temos os grupos ali dentro do CAPS que a gente consegue trabalhar essa questão aí mais de vínculo, né, com outras crianças. E o prejuízo pessoal dele com ele mesmo, né, que são os casos de ideação suicida, né, de pensamentos, de menos-valia, né, baixa estima. Então, a gente avalia esses requisitos. E aí, se dentro desses requisitos aí tem no mínimo 3, né, de prejuízos, é onde a gente avalia, não, vamos seguir, vamos acompanhar, vamos avaliar, né? E em alguns casos, mesmo não sendo para CAPS, nós atendemos. Ainda assim, nós ficamos, né? Por conta de compreender que o CAPS, ele consegue fazer essa conversa, né, com outras redes, consegue fazer essa conversa ali com a família, né, de chamar, porque não foca somente na criança ali com sofrimento psíquico, né? A gente avalia tudo que está em torno dessa criança, qual é a rede de apoio dessa criança. Então, às vezes a gente tem um atendimento inicial fortalecendo esse vínculo familiar, por exemplo, né? Fortalecendo a rede de apoio dessa criança, para depois a gente fazer o devido encaminhamento. Porque não adianta encaminhar um caso, mesmo que não seja para CAPS, mas que tem um vínculo familiar muito fragilizado, né? Vai chegar, às vezes nem vai levar a criança para terapia. Então, nós precisamos dar esse suporte aí inicial, para depois a gente encaminhar para a rede. Presidente, mais uma perguntinha. O CAPS Adolescer, naquela portaria 336 do Ministério da Saúde, é 1, 2 ou 3? A modalidade? 2. Nós estamos trabalhando para virar 3. Então, só para ficar registrada a pergunta, o CAPS Adolescer, modalidade 1, 2 ou 3, hoje ele está na modalidade 2,
e uma luta para ir para a modalidade 3. Perfeito. Ele está na modalidade 2, né? Para atendimento de acolhimento, fazer toda essa parte de tratamento do paciente. Mas nós funciona de segunda a sexta, né? Um horário comercial, né? Conta com essa equipe multiprofissional, embora a gente não tenha ainda o psiquiatra, né? Especialista em criança e adolescente, mas nós estamos também em busca, e já tem algum tempo, eu deixar registrado aqui para vocês, nós temos uma ferramenta de gestão que chama-se Programação Anual de Saúde, né, que é o PAS. Então, desde muito tempo, a gente vem com essa proposta dentro do PAS. E esse ano, com o advento do concurso, né, felizmente, acredito que nós iremos suprir essa necessidade, porque é uma angústia muito grande desse nosso público, né, da sociedade aqui cuiabana, da gente não ter no CAPS do DC esse profissional. Então a gente conta com esse profissional, né, e como a Andréa acabou de colocar, às vezes o nosso paciente ele já superou o momento da crise, mas como nós estamos em reestruturação do ambulatório, muitas vezes a equipe não faz esse encaminhamento para outro dispositivo porque ainda carece daquele tratamento, porque alguns tomam medicação. E a medicação ela é importante por quê? Porque ele promove esse equilíbrio, né, para o usuário, para a família, só que precisa da receita. E se a gente não tem um dispositivo que ainda não está funcionando, né, certinho, essa família vai ficar, né, andando por conta da receita. E a gente sabe que a atenção básica, nesse momento, ela não tem essa função de disponibilizar a receita azul, por exemplo. Então, aí essa família acaba buscando o CAPS. Então, o CAPS não, a gente chama de desmame, né? A gente não desmama porque a família ainda está em necessidade, né? Então, era isso que eu queria deixar registrado, que embora o paciente já tenha um perfil de outro serviço, a equipe em conjunto, né, como discute o caso e acaba assistindo essa família por mais um tempo, até ter a garantia que ela vai ter esse acompanhamento no outro serviço, que a gente chama de encaminhamento responsável, né? Só complementando, eu não esqueci da técnica farmacêutica, né? Nós temos a farmacêutica lá com a farmácia, que dá todo o amparo para os usuários. Importante. Então, eu vou para a leitura aqui dos telefones, tá? Para ficar registrado. E a gente vai disponibilizar também através das redes sociais. Vou passar para a vereadora Michele, para o vereador Arthur Fernando também, para disponibilizar. Então, CAPS 1, endereço Rua 82, antiga Rua Pardal, quadra 110, CPA 4, terceira etapa. Telefone do CAPS 1, 3649-1968, 3649-6618. Atende adultos maiores de 18 anos com transtornos mentais graves e severos. CAPS 2, Rua Gessé Pinto Freire, número 180, Centro-Sul. Telefone 65-3313-3047 ou 65-3649-1968. Atende adultos maiores de 18 anos com transtornos mentais graves e severos. CAPS AD 2, Infanto Juvenil. Endereço Rua Ceilão, número 304, bairro Xangri-Lá. Telefone 1836 ou 3617-1835 ou 99215-6397. Atende crianças e adolescentes até 17 anos e 11 meses de idade com transtornos mentais ou com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. CAPSI Gestão Estadual. Endereço Rua Antônio Dorileu, sem número, Jardim Lucinópolis. Telefone 65-3688-3046. Atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e severos. CAPSA D2 Adulto, Gestão Estadual. Rua Alcino Zalor, número 728, bairro Boa Esperança, 65-3661-1801.
659-8134-3548. Atende adultos maiores de 18 anos com problemas decorrentes do uso de álcool e drogas. Ambulatórios adulto e infantil, Policlínica do Cochipó, Centro de Especialidades Médicas. Centro de Especialidades Médicas do Cochipó, Rua 24 de Agosto, sem número, bairro Vista Alegre, 6536171441, 100, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 351, Centro, 6536171215, atende adulto e infanto-juvenil que apresente transtornos moderados, leve ou de humor. O local onde nós falamos muito aqui sobre diagnóstico, para ficar bem claro para a população. Urgências e emergências, unidade de pronto atendimento, UPA Norte, Morada do Ouro, Avenida Tancredo Neves, sem número, Rua 15, 16 e 17, quadra 26, bairro Morada do Ouro, 6536455700. UPA Sul, Pascoal Ramos, Avenida Brasil, sem número, Pascoal Ramos, 3614-9010, 3614-9012, 3614-9011. UPA Oeste Verdão, Avenida Agrícola Paz de Barros, sem número, bairro Verdão, 6536171456. UPA Leste Leblon, ainda aguardando a inauguração, estamos ansiosos pela inauguração dessa UPA. Policlínica do Pedra 90, pronto atendimento, Avenida Milton Rabelo de Castro, Pedra 90, 3617-1955. Esses são os atendimentos de urgência, emergência, saúde mental, transtornos e ou problemas decorrentes do uso de álcool e drogas. Para finalizar, unidades de referência em práticas integrativas complementares, URPICS, Rua Ivan Rodrigues Arraes, sem número, Cochipó da Ponte, telefone 3365-2420, presta atendimento em auriculoterapia, yoga, reiki, florais, microfisioterapia, body talk, roda de terapia. Muito interessante, eu não sabia que tinha isso. Consultório de rua, Avenida Rio Piraí, 780, Grande Terceiro. Está sem o contato aqui do consultório. Atendimento de pessoas em situação de rua, a gente vai atualizar futuramente. E a coordenação especial de rede assistencial de saúde mental, que é a coordenação que a Darcy é nossa coordenadora, né, Darcy? E ela é a nossa referência de todo esse atendimento. Fica na rua do General Aníbal da Mata, número 139, Duque de Caxias, telefone 3617-7356. Planeja, coordena e monitora a assistência de saúde de crianças e adolescentes e adultos do município de Cuiabá. Então, com isso, nós deixamos aqui oficializado todas as unidades com os telefones, as famílias podem assistir e reassistir essa reunião aqui da comissão. A gente sai para o encaminhamento do pedido do SEM para ficar com os diagnósticos e também no encaminhamento para que o fluxograma seja disponibilizado tanto no site da Prefeitura de Cuiabá quanto nas unidades todas elas de saúde, com os caminhos para os pais, e nos colocamos à disposição de vocês para agirmos, corrermos contra o tempo, porque a gente sabe que esse acesso à saúde pode acabar a qualquer momento. Para finalizar, Dr. Luiz Fernando, suas palavras finais. Sem mais, então, a vereadora Michele já fez suas colocações finais. Eu declaro aqui encerrada essa reunião da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos, Idosos e Pessoas com Deficiência. Muito obrigada. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.